Olá, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Adriano Moraes e nós estamos resolvendo os problemas do capítulo 16 do livro da Beatriz Alvarenga, mais especificamente os problemas e testes. E agora nós vamos para o problema 21, que ele parece complexo, parece muito difícil, mas ele não é interpretação pura. Suponha que a Terra fosse uma esfera homogênea e que fosse possível cavar um túnel retilíneo. Então nós sabemos que ela não é homogênea, então não é possível cavar um túnel retilíneo AB passando pelo seu centro, como mostra a figura desse problema. Não dá para cavar um túnel como esse, pelo menos nós não conseguimos por enquanto, né? Pode-se mostrar que uma partícula de massa m situada nesse túnel a uma distância x do centro. Então imagine o túnel aqui, né? E eu coloco uma partícula aqui de massa m nesse túnel a uma distância x do centro. Está aqui essa distância. Ficaria sob a ação de uma força F dirigida para O devido à ação gravitacional da massa terrestre. Então, nesse momento, vocês já começam a tremer nas bases. Quando ele continua, o módulo dessa força é dado por F igual a 4/3 de π Gzão m ρ x, onde G é a constante de gravitação universal e ρ é a densidade da Terra. Aqui vocês já desmaiaram, já fecharam o livro, trancaram o curso, foram embora. Só que a questão é que ele não pede para deduzir isso. Ele diz, é possível mostrar, é possível calcular isso. Ok, né? E chega-se nesse valor, nessa expressão da força igual a 4/3 de π G, que é a constante de gravitação universal, a massa, que é a massa mzinha do indivíduo, ρ, que é a densidade da Terra, e Gzão, e x, que é a distância. É a distância desde o ponto O até a posição da massa. Não preciso calcular isso, tá? Só vou arrumar aqui, ó. F igual a 4/3 de π G maiúsculo m ρ x, tá? Aí ele pergunta, se o corpo de massa m fosse abandonado no ponto A, na ausência de atrito, ou seja, ele é abandonado lá em cima, ele ficaria oscilando indefinidamente entre as extremidades. Sim, ele seria puxado para cá, quando chegasse aqui, ele teria essa força sendo puxada para lá, e ele ficaria oscilando indefinidamente, sem atrito, né? Esse movimento é harmônico simples? Explique. Bom, nós vimos lá na sala de aula, e tem lá no livro também esse comentário ao longo do capítulo do livro, que a força, para você ter um movimento harmônico simples, eu preciso ter uma força restauradora. Essa força restauradora, ela tem que ter duas características. Uma, ela tem que ser negativa em relação a x, que quer dizer isso, ela tem que ser sempre puxar para o centro, é o caso, ele me deu só um módulo ali, mas ela puxa para o centro, tá? E ela tem que ser proporcional a x, ou seja, a posição. Que ainda em sala de aula eu errei, né? Eu estava lá, a gente estava corrido aquele dia, porque nossa aula foi interrompida. Eu fiz um alfa aqui, né? Vou fazer um proporcional. Estava corrido, eu coloquei que era proporcional à velocidade, né? E daí o Arthur me corrigiu e na aula seguinte eu falei com vocês. É proporcional a x. E o físico faz o quê quando ele quer colocar alguma coisa proporcional? Ele não tem que fazer conta, ele vai colocar um igual a kx. Olhando para essa expressãozinha aqui, eu tenho uma força, ele deu um módulo, essa força ela aponta para o centro, então iria um sinal negativo aqui. Então, 4/3 π, 4/3 é constante, π é constante, g é constante, a massa do indivíduo é constante, a densidade da Terra é constante, a única variável é x. Então, significa que sim, essa aqui é uma força restauradora, cuja constante, essa constante aqui, é igual a 4/3 de π Gzão mzinho ρ. Então, aquela constante restauradora ali, é isso aqui, é dado por isso. Então, sim, na letra A, sim, é um movimento harmônico simples.
Agora, atenção, note que esse movimento harmônico simples ele é muito similar a um sistema massa-mola. Se ele é muito similar a um sistema massa-mola, eu posso olhar aqui, ó, e falar, e resolver esse seguinte, ó, determina a expressão que fornece o tempo ΔT que o corpo de massa m gastaria para se deslocar de uma extremidade à outra do túnel. Então, esse tempo ΔT, ele é igual ao quê? Ao tempo que ela leva para ir e voltar, ou seja, o período dividido por 2. Como que eu calculo o período? Acabamos de falar. Isso aqui é muito similar ao sistema massa-mola. Se é muito similar ao sistema massa-mola, significa que nós temos que o período vai ser igual ao quê? 2π raiz de m sobre k. Correto? Então, o que nós temos aqui? Igual, eu tenho que dividir por 2, né? Estou esquecendo de dividir por 2 ali, senão vai dar errado. ΔT igual a π raiz de m. Tá, é só isso, né? M sobre K. M, estou querendo substituir números aqui, minha cabeça pirou. Sobre 4 terços de π, Gzão, Mzinho, Rho. Corta Mzinho com Mzinho, ΔT igual a. Esse π está multiplicando aqui, eu vou colocar ele lá dentro. Então vai ficar igual a raiz quadrada, π ao quadrado, o 3 já passa para cima, πg Rho. ΔT igual a. Corta esse aqui com esse aqui, raiz quadrada de 3π sobre, tá faltando 4 aqui, né? Tá faltando 4g vezes Rho. Tá aqui a nossa expressão pro tempo que uma pessoa levaria. Notem que esse tempo não depende da massa da pessoa, do indivíduo, do objeto, enfim. Depende apenas da constante gravitacional e da densidade da Terra, a densidade do planeta. Então, a única variável aqui é a densidade do planeta que nós estamos trabalhando. Ok?